veredas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Salmos. Salmos é assim, a Bíblia inteira é benção, né? Tem passagens, né, que servem como ensinamento. Eu acho, para mim, o Salmos ele é como um empurrão, né? Ele te funciona porque ele sempre, né, Davi nos momentos de angústia, né, ele escreveu alguns salmos, alguns não são de Davi, né, mas a maioria é. Então Davi sempre nos dias de tribulação, né? Aleluia, imagine. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com tanta tribulação, com tantos perseguidores, próprio filho, aleluia, perseguindo ele, mas ele sempre fiel, aleluia, falando com Deus, escrevendo salmos. E hoje a gente pode ver, aleluia, temos aleluia, essa palavra maravilhosa para nos incentivar a confiar no Senhor, aleluia, e que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso pai, aleluia. Como diz, né, muito, se até eu te falar, não vai faltar tribulação, não vai faltar luta, não. Sim, é óbvio, né? Nós estamos no mundo, vamos passar por tudo isso. Aleluia, mas a gente também tem a plena convicção, aleluia, que nada vai nos faltar daquele que é fiel, aleluia. Aquele que serve Deus, Espírito em verdade, Deus, Ele cuida. E eu creio que Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida daquele, aleluia, que é fiel a Ele. Louva a nome santo do Senhor. Aqui, né, então, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, o Senhor está conosco em todo momento, aleluia. Em toda situação da nossa vida, Deus está conosco, aleluia, dizendo, não temas, aleluia. Não temas que eu estou contigo, aleluia. Eu cuido de você, eu cuido dos seus. Então, creia que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Louvado é o nome santo do nosso Senhor Deus, aleluia. Oh, aleluia. Uma oportunidade para Diaconisa Vânia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Glória. Santo Pai do Senhor. Amém. Canta a vida, talvez o que a gente está lendo na hora do celular, não. Aleluia. Deus de glória. 305, eu queria levar esse 310, mas eu não sei cantar muito não. Se é Avante Vocês. Aleluia. Só o reforço da Cristina. Aleluia. Deus santo da Então, glória. 305 mesmo. Aleluia. Soldados Somos de Jesus. Glória. E campeões pegados Nos exércitos de Deus. Glória. batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. Ouvi o pecado e seu batalha está a vitória nos dá. Ele vamos ter a batalha aqui irá ser
as promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Glória. Olhos campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Glória. Breve vamos terminar a batalha. Glória. Oh Jesus, a vida no céu, todos os que são fiéis à vontade se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, em nos a Jesus Glória. e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Glória a Deus, aleluia. Breve vamos terminar a batalha aqui, Glória. e pra sempre descansar Aleluia. com Jesus Aleluia. ali no céu. Aleluia. Todos os que É forte, Senhor. são fiéis à volta cristã, hão de receber a vez como um galardão. Glória, aleluia, As Pai. oportunidades tomam Deus e glória, fiel. O grupo agradece a oportunidade. Jesus, em tua Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória. Santo Deus, Maria. Aleluia, Pai. Único é digno de receber
glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele. Grupo Bernardo, salve a igreja, papai de Jesus. Amém. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus ou passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que ele, nunca houve e não haverá. Deus, Deus e glória. Oh, Deus e glória. O medo vem a todo Deus, instante glória. pra querer minha Deus, fé glória. roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos, comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Glória. A voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Aleluia. Não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. Meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que ele, nunca houve e não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha e não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, porque ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus
Oh, aleluia, Pai. Santo Deus da glória, aleluia. Quem olha pra você pensa que vai tudo bem, mas só Deus sabe o que tem passado. Chegou o dia da reviravolta. Hoje em sua vida passa-se o dia da humilhação. É chegado o tempo da exaltação. A sua vida, Deus atrás foi de gente aqui. Olha aí, o que Ele prometeu, certamente vai cumprir. Vai ser tudo diferente na sua vida. Se você chegou aqui como Ana, com seu coração ansiado, quem olha pra você pensa que vai tudo bem, mas só Deus sabe o que tem passado. Chegou o dia da reviravolta. Passa-se o dia da humilhação, é chegado o tempo da exaltação. Na sua vida,
oportunidade de som, Senhor. Glória a Deus, louvado ao Senhor Jesus. O que resta para nós é ouvir a palavra. É mais bom, né? Louvado ao nome santo do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Estamos num pequeno número de pessoas. Aleluia, mas o importante, né? É que estamos na casa do Pai e o principal, o primordial, está aqui conosco, né? Que é Deus, aleluia. E que a gente veio nessa noite, né? Aleluia. Buscar a Deus, ouvir a palavra do Senhor, estar em comunhão com os outros, né? Eu com você com você e o pastor que sobrou de homem sozinho. E o cachorro da Diogo é fêmea? Ixi, até o cachorro é fêmea, Jesus. A mulher tá em peso. Louvado ao Senhor, falando. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa noite, Deus, de estarmos na tua presença, de estarmos aqui, Senhor, diante de ti. Muito obrigado. Muito obrigado por cada um que veio na tua casa. Abençoe aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que não quiseram vir, da mesma maneira que o Senhor vai dando força para aquele que está caído e desanimado, Pai. E usa o teu servo nessa noite, Deus, através da tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos pais. Amém. Aleluia. Eu quero assim. Pode sentar, pode sentar. Vamos ler a palavra Segundas Crônicas. Segundas Crônicas 33. Um dos reis que mais reinou Israel. Tanto esse rei aqui, o rei Manassés, como o rei Uzias. Ambos reinaram 55 anos. Os que mais reinaram em Israel. Os que mais reinaram em Israel. Segundo as Crônicas 33. 33, versículo 11. Glória a Deus. Segundo as Crônicas 33, versículo 11. Esses dias eu estava trabalhando. Foi ontem. Eu estava trabalhando e uma pessoa que congregava com nós no Romano, uma família de 5 pessoas, ela me ligou. Olhei aqui número estranho, mais 202. Eu atendi, falei, pai, tudo bem? Você está onde? Estou aqui. Estou aqui nos Estados Unidos. Como é que é? Estou aqui nos Estados Unidos. Eu não perco o culto de vocês. Não perco o culto de vocês. Que bênção. Família completa, o pessoal congregado romano, angolano, lembra bem deles, tomando nos Estados Unidos e assiste os cultos todo dia aqui que nós falamos, eles estão assistindo lá. Porque tem a diferença, acho que é 2 horas de horário aqui para lá. Lá agora, mais ou menos, agora é 6 horas da tarde, por aí assim. Tem diferença pouco aqui, me parece, de horário. É a mesma coisa do México. Vamos ler. Esse camarada aqui só fez para a quadra. Mas ele acertou. No final ele acertou. Segundo as Crônicas 11, ou segundo as Crônicas 33, 11. O cativeiro de Manassés e sua ação e morte. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. 12 é de vocês. Humilhou-se muito perante Deus seus pais. Ele fez oração e Deus se aplacou com ele e ouviu sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. 14, minhas irmãs. Depois disto edificou a muralha externa da cidade de Davi, desde os cisentos do vale de On, a estrada da porta do peixe, até o redor de Ofel, e a
povo total, também os oficiais valentes em todas as cidades fortificadas de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses do ídolo, como também os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. 16, irmãs. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifício de oferta pacífica e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, do sucesso de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no sucesso dos reis de Israel. 19, irmãs. E como Deus se abafou para com ele de todos os seus pecados, a sua transgressão, e os lugares onde ficou altos, e pôs bosques e imagens e esculturas, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. Deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo 23, vamos tirar a água desse poço aqui. Vamos falar um pouco desse camarada aqui. Ele começa a reinar no 33, versículo 1. O rei Manassés, ele era um rei, filho de um homem de Deus. O seu pai era uma bênção, temente a Deus. O pai dele morre, depois assume com a idade de 12 anos, está no capítulo 33, 1. E olha só quantos anos ele reinou lá no 33, versículo 1. Ele reina 55 anos, igualmente o rei Uzias, no capítulo 26 de 2 Crônicas. Esses dois aqui foram os reis que mais reinaram sobre Israel. Mais reinaram. Mas esse rei aqui, que nós vamos falar um pouquinho da vida dele, meus irmãos, é justamente por causa dele que o povo vai cativo para a Babilônia. É por causa dele que o povo vai cativo para a Babilônia e fica lá 70 longos anos. É por causa dele aqui. Ele fez tudo para... A Bíblia diz, meus irmãos, que o Manassés, ele fez tudo para provocar Deus. Ou seja, ele era pirracento. Deus dizia, não faz isso, Manassés. Ele ia lá fazia. Igual aqueles meninos birrentos. Ou esposo birrento. Ou mulher birrento. Ou qualquer um birrento. Não faz isso. Mas ia lá e fazia. Não mexe com fulano. Ele ia lá e mexia. Ele fez tudo mesmo para desagradar a Deus. Está no versículo 2. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. O seu pai dele tinha derrubado. Ele foi lá e edificou para provocar. Os altos aqui, irmãos, eram os lugares que o pessoal ia lá e levantava os seus altares aos ídolos. Aos paraíns, da versículo 3. E fez voz e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu, os astros. Então aqui, meus irmãos, está vendo que o camarada está de pirraça mesmo. Edificou altares na casa do Senhor, ó, dentro da casa do Senhor. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, extrair o meu nome eternamente. Ele falou que ficou dentro da casa do Senhor. E pôs o ídolo dentro da casa de Deus, Andrés, irmãos. Dentro da casa de Deus, ele pôs o ídolo e forçou o povo a adorar. Tudo para provocar Deus. Tudo ele fez para provocar a Deus. Então, versículo 6. Olha o pior barbárie que ele faz no versículo 6. Olha aí, você vê no versículo 6 aí. A pior barbárie que ele faz aí, ó. E ele fez ele passar seus filhos pelo fogo, vale do filho de Inom. Matou os seus filhos, queimou os ídolos. Naquele tempo, na antiguidade, havia um Deus chamado Moloque. Eu vou Deus do metal, em que ele tinha os sacerdotes dele. Ele era outro, colocava a madeira dele, ele tinha os braços de metal, colocava as crianças vivas em cima dos braços aquecidos com fogo. As crianças morriam queimadas, ali, queimadas. E os sacerdotes de pau ficavam batendo os tambores
tambores ao redor daquele rio para escutar os choros e as lamúrias das crianças. E esse Manassés aqui, ele fez isso, meus irmãos. Ele fez isso, ele ofereceu seus filhos aos ídolos. Queimou seus filhos. Usou adivinhações, agoros, feitiçaria, consultou adivinhos, encantadores e fez mal para provocar a ira do Senhor. Ou seja, ele fez, falou, eu vou fazer provocar, eu quero provocar esse Deus de meu pai. Fez bagatela. Fez mesmo para deixar Deus irado. É diferente para alguns cristãos do dia de hoje? Pouca diferença. É diferente para alguns cristãos do dia de hoje? É diferente. É pouca diferença. Mas o bom da coisa aqui, meu irmão, ele começou mal, mas vai terminar bem. Ele começou mal aqui, diaconisa Vânia e Grace, irmã, Lidio. Ele começou mal, mas ele vai terminar bem. Mas por que ele vai terminar bem? Eu vou falar já de antemão. Porque quando ele viu na derrota, quando ele viu desgraçadamente, ou miseravelmente, na decadência, nas mãos do diabo, do inimigo, que seria aqui os inimigos da Babilônia, os babilônios que vieram buscar e prenderam ele, e não foi com facilidade, porque naquele tempo havia um costume, quando um rei, ele pegava do rei para humilhar, eles colocavam grampos, anzóis na boca, no nariz, e arrastava em praça pública diante do seu reinado. Fizeram isso com o rei Zedequias. Eles colocavam grampos na boca, costuravam de ferro e colocavam as correntes e a pessoa saía puxando igual um cachorro em praça pública como sinal de admiração e ainda tirava casquinha. Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Arrancava os olhos em carne viva, arrancava os olhos. Vamos citar um exemplo do rei Zedequias, quando vai para a Babilônia. Outro, foi arrancado os olhos de Sansão. Eles arrancavam, ainda tirava casquinha, tirava pirracinha, tirava sátira da pessoa. Só que esse Manassés aqui, ele vai para o cativeiro, ele faz tudo que é desagradável a Deus, colocou os ídolos na casa do Senhor, fez o povo adorar os ídolos, fez tudo contra a vontade de Deus. E deixa claro, para provocar Deus. E Deus assim, ó, estou de olho em você, estou de olho no Senhor, Manassés, estou de olho no que você está fazendo, estou de olho. Porque um dia vai usar conta bem. Um dia a conta bem. Seja prestando já tem até ou no ateu, mas um dia a cobrança vem. Não adianta, a conta um dia vem para pagar. Mas esse camarada aqui, meus irmãos, ele fez tudo para tudo que era contra a lei de Moisés, ele fez mesmo para colocar cobra com vara curta. É isso que é lugar para entendermos melhor. Provocar Deus. Mas a cobrança vem, se você pode ver aqui. Olha o versículo 7, meus irmãos. E também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, na qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, meu nome que tem que estar lá, Salomão, meu nome que tem que estar lá, Davi. Mas Manassés foi lá e pôs o ídolo dentro da casa de Deus e forçou o povo da tribo de Judá, porque era rei do norte, rei do sul, Judá e Benjamim, representando a casa de Davi. Então ele pôs esse na casa do Senhor e forçou o povo a adorar. Porque ele aqui representava o rei do sul, a casa de Davi. Porque as 10 tribos tinham seguido a Jeroboão, filho de Nebate, seguindo lá, não queria nada com Deus. As 10 tribos. Essas duas tribos, as únicas duas tribos que tinham assunto com Deus. Então esse rei aqui, irmão, ele era um rei que representava a lâmpada de Davi, a lâmpada acesa de Davi, rei do sul. Só que ele fez tudo isso para provocar Deus. Tudo isso que ele fez. Tudo isso. Pôs o ídolo na casa do Senhor e ainda forçava o povo a adorar. Agora, se não adorasse, era morto, porque ele era o rei, mandava. Ainda diz mais aqui, ó. Manassés, versículo 9. Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior
do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ou seja, ele fez pior de todos os reis. Aqui abre-se um parênteses que a pessoa pode ter feito um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. Pode ter sido ladrão, traficante, homossexual, lésbica, drogado, cachaceiro, pinguço, fumador de maconha, feito tudo, estuprador, tudo errado. Mas, abre o parênteses, se a pessoa arrepende-se mesmo, se há um arrependimento mesmo, verdadeiro, há um escape, há uma solução, há uma salvação. Observa aqui, meus irmãos, que ele veio encerrar os filhos de Israel, fez tudo contra a vontade de Deus, porque eu explico claro, a exegese, a explicação da palavra, a raiz da palavra, a série do assunto diz que ele fez tudo isto para provocar a Deus, para irritar a Deus. Hoje eu não vou colocar o povo aí fora que não serve a Deus, que está aí na jogatina, nas coisas que agradam o mundo, mas eu falo dentro da casa do Senhor. Existe cristão no dia de hoje que faz isso, faz as coisas para provocar Deus, para irritar Deus, para deixar Deus com a orelha quente. Mas, ainda que o cristão fez tudo, está fazendo tudo para provocar Deus, para irritar Deus, a igreja, o pastor, ou a si mesmo, ou para irritar pessoas, a conta vai vir, vai. Mas antes que a conta venha, para quaisquer pessoas, se a pessoa cair em si, diz, até agora eu estou feito palhaçada, eu vou pôr minha vida no altar. Até agora eu vou me ajudar com Deus, até agora eu vou pôr minha vida na posição, não quero perder a minha salvação. É que na expressão da oração da irmã, a nossa família, que o Senhor guarde a nossa família, que o Senhor guarde nossos filhos, esposa que estivesse tudo. Aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, aqui a conta começou a chegar no versículo 11. Vocês podem acompanhar no versículo 11, que a conta começou a chegar ao rei, o rei Manassés. Ele fez tudo errado, ficou lá, fez tudo errado, ele fez tudo para provocar Deus. Quando a conta veio, meu Deus do céu, o negócio apertou a ele. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria. Não é Síria, mas a Síria. Os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias de bronze, de ferro, e o levaram para a Babilônia. Para dar suco de maracujá? Não. Para dar costela gaúcha da Grace? Não. A sopa é? Não. Nada disso. Mas para dar o quê? Pancadas. Para ser torturado. Por que tudo isso? Porque ele estava fazendo tudo para desagradar a Deus. E a conta veio para ele, a cobrança veio, a conta chegou na porta, o protesto veio, o nome foi para o Beleléu, veio a cobrança divina, porque tudo que ele estava fazendo era para provocar Deus. Provocar Deus. É igual aquela mulher que pega o esposo trocando, é igual a mulher que pega, vai lá no celular do marido e vê lá ele conversando com a dona. Espera aí. O marido sai para trabalhar, esquece o celular, e ela vai lá, a mulher dele vai ver o celular do marido e vê lá uma conversa estranha do marido com outra mulher. Vai ficar feliz? Não. A conta vai chegar. Foi o que aconteceu aqui. Ele fez a tacada e veio a cobrança. Veio a cobrança. Deus manda que os príncipes do exército da Síria vinham e prender ele. E ele foi levado para a Babilônia. Por quê? Porque o que ele tinha feito no capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 10, só tinha feito ele, irmãs. Só que não prestava. Mas ele pensava que Deus não ia cobrar a Grace. Mas Deus estava vendo. Deus estava vendo. Porque Deus, ele é justo. Ele é muito justo. Ele é muito razão. Ele é muito... Se você tem razão, pode ter certeza. Levante-se quem quiser contra a tua vida. Levante-se quem quiser contra a sua vida. Mas ele vai te dar sempre razão. Eu me lembro de 2013, quando nos Estados Unidos, um homem que foi condenado a cadeira elétrica ia morrer. E ele sempre falava que era inocente. Tá? Tinha cumprido 39 anos. 39 anos de penitenciário e ia ser morto na cadeira elétrica. Mas ele sempre dizia que era inocente. E a filha dele, quando ia visitar ele ia dar testemunho de Jeová, e a filha dele falou assim: meu pai, eu só quero saber da tua boca
se tu és inocente. Ele falou, sim, sou inocente. Ela disse, vou me formar em advogado e vou te livrar. Fez advocacia e foi lá, provou, a polícia florense americana foi lá, abriu o caso, viu as provas lá, escapou do lugar do homicídio, descobriu provas, e as provas levou a pessoa que realmente tinha cometido o assassinato. O que é isso? Deus, ele sempre vai dar razão para quem tem, mas a inocente que pede, que morre, a inocente que é preso, a inocente que é preso, mas há casos que Deus intervém na hora. E aqui, meus irmãos, Deus, ele cobrou de Manassés de forma ferrenha. Deus foi injusto aqui, irmãos? Ele foi injusto aqui? Foi injusto aqui, ele não foi injusto, Grace. Porque o passado dele lá, o que ele estava fazendo, ele continuava fazendo. Mas Deus foi lá e cobrou dele. Quando cobra dele aqui, que envia os inimigos para ele, olha o que acontece aqui, meu irmão. No versículo 12, ele reconhece. Ele era um rei. Ele era um rei. O cara era rei de muitos anos. O cara começou, você pode ver aqui na biografia dele aqui, ele começa com 12 anos de idade. 12 anos. 12 anos. Ele tinha um poder tremendo. De Judá e Benjamim, eles eram fortes. Os benjamitas, eles eram costumes de eles serem canhotos. Homens canhotos. Para guerra, isso. A história diz que com a funda ele acertava um fio de cabelo a 1000 metros. Uma hipérbole, uma linguagem pesada, de tão bons que eles eram. E aqui, meus irmãos, ele era um rei poderoso. Porque ele tinha um poder enorme, então por ele achar-se poderoso, porque esse é o perigo para a pessoa quando ele cresce espiritualmente, é o perigo também para isso. Muito espiritual, demasiado, porque diz Salomão, não seja demasiadamente santo, que pode te complicar. É o perigo, meus irmãos, para a pessoa administrar. A pessoa tem que ficar atento quando está na bênção demasiada, quando está poderoso espiritualmente, porque isso pode trazer um perigo para a nossa vida. Nós temos que falar, Senhor, me ensina a administrar. Se a gente está na prova, a gente quer ser abençoado. Sim ou não? E quando nós somos abençoados, nós temos que pedir a Deus para sabermos administrar a bênção, para que essa bênção não se revolte contra nós e nos distancie de Deus. Porque se a gente está na pobreza, a gente quer estar na bonança. E quando está na bonança, a gente fica com mais medo de perder. Se está na prova, acha ruim. Mas quando está na bênção, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para saber administrar, para a gente não perder. Já visto que há ricos que não dormem de noite com medo de perder o recurso. Então, todo jeito é ruim. Então, o fazer, pedir a Deus sabedoria para administrar a bênção. Irmão, eu estou abençoado. Glória a Deus por isso. Meu irmão, pega a Deus sabedoria divina para que você não se afaste do Senhor. Está entendendo como é que é a coisa? Está na bênção? Glória a Deus, aleluia. Então agora, meu irmão, nós vamos pedir a Deus sabedoria para sabermos administrar a bênção. Foi o que o rei Manassés aqui não soube fazer. Ele não soube fazer aqui. Deus o abençoara ele. Pô, meu, que seu pai está lá no capítulo 30, no capítulo 29 do rei de 2 Crônicas. O rei Ezequias era top, como diz o pastor Elias. Ele era bom, o rei Ezequias. O filho começa a fazer pataquada. Mas aqui no versículo 12, se vocês acompanharam comigo o raciocínio, é o que diz aqui, ó. Ele angustiado, orou deveras ao Senhor. A palavra deveras quer dizer, não foi só uma vez, mas repetidamente. Amém, Deus. Ele orou deveras ao Senhor, seu Deus. Olha o que diz lá o texto. Humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Quem eram os pais que ele refere aqui? Abraão, Isaac e Jacó. Aos 3, ele se lembra. Ele orou deveras ao Senhor. Ele se encontra no fundo do poço, certo, Hélio? Certo, Mavânia? Mas quando você vê o capítulo 33, 1 a 10, ele está sobre a carne seca, mas não sabe administrar a bênção. E começa a fazer passada. Acontece no meio cristão? Sim. É o que mais acontece. Quando o cara está na prova, é 300 dias na igreja. De manhã, de tarde, de noite, vigília no monte, vigília na campanha, na casa do Joãozinho, sapato de fogo, na casa da irmã, sapatinho de algodão, sapatinho de fogo, cabelo de fogo, tudo que é de fogo. Amém, meu irmão? Depois que Deus abençoa, meu irmão, pô, cadê aquela irmã? Fala, sumiu.
apagou, virou Gasparzinho de Jesus. Só ele nos mandando um amém, e é um amém com N, em espanhol ainda mais, no final. O amém em português é com M, não com N. N, se você colocar amém com N no final, vira espanhol. Tem que ser amém com M. Ele coloca amém ou é com N. Então o que acontece, meu filho? Virou Gasparzinho, irmão. Se passa de carro, só... A paz. Falta falar pai. Você entendeu? Foi arrebatado. Por quê, irmão? Porque a bênção dele demasiadamente não soube administrar. É que nem um colega meu, há 20 anos, 25 anos atrás, ele traiu a mulher, 25 anos atrás, um colega meu, ele separou da mulher, traiu a mulher, e aí eu fui trabalhar com ele, e eu não perdoei de falar, não segurei, eu falei, rapaz, engraçado, quando eu falei, ele ficou até bravo comigo, eu até perdi o zap dele depois, não peguei comunicação com ele, tá aí, tá por aí daí. Aí eu pensando com ele, rapaz, sabe que fulano de tal, tua mulher, assim, quando tá na lama, nós íamos para o Monte do Paineira, em 1999, tua mulher contigo, você tá próximo, tu trocou tua mulher com essa jabiraca aí, rapaz. E depois o bolo tá feito, parece só que é um para partir o bolo, rapaz. Quando tu tava na miséria, que foi ela, a Vânia sabe o que eu tô falando. E aqui ele começou a sair a água dos olhos. Ele falou, rapaz, ninguém nunca falou isso. Ele falou, não falou porque, não sei, mas eu sou teu amigo. Quando tu tava lascado, ninguém te ajudou foi ela. Agora tu pôs tua mulher por essa, pô. E ela tá nova e vivona na fé. E ele na lama até hoje. Porque depois, que o bolo tá feito, aparece qualquer um para partir o bolo. Quando você está próximo, minha irmã, meu irmão, aparece até o que morreu, ressuscita para querer partir o teu bolo. Entendeu como é que é a coisa? Mas quando está na lama, meu irmão, só Deus que acode. Quando a gente está na lama, no fundo do poço, que nem Jeremias estava lá no poço lá, e Deus levantou 30 homens para ajudar ele lá com cordas cordas velhas, é raridade, meu irmão. Então esse camarada aqui, irmãos, quando ele se encontra, irmãs, sem eira e sem beira, lascado, desculpa o linguagem pejorativo, ferradão, zero à esquerda, de quem ele se lembra ele? De quem ele se lembra, Cris? De Deus, meu irmão. O texto que diz aqui que ele se lembra de Deus e ele faz orações. Porque não só irmã, eu sou o Senhor, fazer como respeitosamente, como os monges, com todo respeito. Não é só lembrar de Deus, ele lembrou de Deus e fez orações deveras, ou seja, repetidamente orações ao Senhor. E o texto mais diz aqui que ele se humilhou ao Senhor. O que é que significa isso? Reconhecimento que cometeu a palhaçada, reconhecimento que pisou no tomate, reconhecimento que fez a coisa errada, reconhecimento que pisou na lama, reconhecimento que fez barbaridade contra Deus. Ele se reconheceu. Todos nós erramos, Zé. Todos nós erramos, Grace seguiu. Todos nós pisamos no tomate, somos seres humanos, somos falhos. Mas, quando nós erramos, quando nós fazemos a coisa errada, dizemos, Senhor, para esse caco entre os cacos ferradão, mas eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua graça, aqui o pecador, Senhor, e reconhece que pecou, reconhece que pisou no tomate, reconhece que fez a coisa errada, e se prostra de Deus, se arrepende, se humilha, e supera o Senhor, e não comete de novo, misericórdia Deus alcança. Por foi o que ele fez aqui. Ele reconheceu que fez a coisa errada, está aqui. O texto diz bem claro, e ele angustiado, ele orou ao Senhor deveras, humilhou-se perante Deus dos seus pais, ele se derramou perante o Senhor. Isso abre um precedente. O cara pode ter feito um monte de coisa errada. Fumado maconha, cheirado cocaína, colocado pauzinho no nariz. Encontramos um colega nosso desviado recentemente. Colega nosso que já veio aqui na igreja, deu glória a nós. Estava entupido, os dois narizes dele, dois buracão, não tinha nem buraco. Estava morrendo sem fôlego. Eu falei, rapaz, tira esse negócio do nariz. Ele ficou até com vergonha de mim. Fez tudo errado. Fez tudo errado. A pessoa fez tudo errado, irmãos. Mas se chega para Deus, Senhor, está aqui esse caco velho, pecador velho arrebentado. E pede perdão a Deus, irmão. Deus use de misericórdia. Isso nós estamos falando da graça. Nós estamos falando aqui na época da lei ainda. Nós estamos na lei. Observe, nós estamos falando do Velho Testamento. Nós estamos falando do Velho Testamento. Observe, nós estamos no Velho Testamento ainda. E a misericórdia do Senhor alcançou esse rei lá no Velho Testamento.
Quanto mais agora que nós estamos na era da graça, que Cristo morreu por nós, meu irmão. O véu do tempo foi rasgado, e temos livre acesso agora ao Pai. Então esse rei aqui, meus irmãos, abre-se um precedente que só pode ter feito tudo de errado. Tudo, homem, mulher, marido, três mulheres, o capeta a Safia. Chegou para o Senhor, eu fiz errado, eu pequei contra ti, contra Beltrano, Ciclano, fiz tudo errado, Senhor. Mas eu estou aqui miseravelmente decadente, eu preciso da tua misericórdia. Eu não vou fazer mais. Humilha Deus. A tal pessoa da misericórdia ainda. Porque Deus é misericordioso. E há um exemplo aqui vivo, a qual nós estamos mastigando aqui esse texto aqui. Olha só. Versículo 13. Ele fez oração. Olha só, olha como Deus é bom. Dá para entender Deus? Não entende Deus. Olha o que diz o versículo 13 aí. Olha o raciocínio comigo 13 aí. E fez oração e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica, tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino, então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha só o que Deus fez aí, irmão. O cara fez um monte de coisa errada, queimou o filho, fez macumba, fez feitiçaria, fez agouro, prostrou-se perante os astros dos céus, fez tudo que é errado de Milsa. Tudo. Que fez ao contrário, viu, Grace? Só que ele se arrepende, Grace. Ele se arrepende, Vânia. Ele se arrepende, Eli. E diz a Bíblia que Deus se aplacou para com ele. O que significa aplacou para com ele? Quando ele começou a fazer oração, Deus fez assim, ó. Opa. Deus parou tudo, silenciou e ouviu a sua oração. Quer dizer, aplacou-se. Deu atenção total. Mas se Deus fosse olhar pelo que fez ele no começo, Grace, Deus tinha mandado um anjo, desce lá Gabriel e queima ele lá com a espada lá, aquela espadazinha lá que foi eliminar lá o profeta. Não, Deus usou misericórdia. Isso abre um precedente, Deus usa de misericórdia para aquele e aquele que realmente se arrepende. Falávamos isso hoje de manhã nesse assunto, eu e a Vânia, sobre arrependimento. Deus se arrependeu, Deus usou de misericórdia para com ele, porque se arrependeu. E diz mais o texto, depois disto, olha, aí depois ele muda a casaca. Tudo que ele fez de errado, irmãos, tudo que ele fez de errado, ele começa a reconhecer que tinha pisado no tomate e começa a acertar a casa. O que acontece? Ele começa a colocar a casa em ordem, ele começa a se acertar, ele começa a acertar a sua vida. É isso que precisamos. Se o cristão faz isso, irmão, Deus atenta para ele, usa misericórdia e as coisas começam a dar melhor. Olha o que diz o 14. E depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, muro quer dizer proteção, ao ocidente de Gion, no vale da entrada da porta do peixe, a roda da Tofel, e levantou muito alto também, muito alto. Ele levantou o muro, quer dizer, protegeu a cidade. Ele começou a proteger a cidade. Antes ele fez tudo ao contrário. Então, depois, oficiais valentes em todas as cidades fora de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, que não foi só um, e o como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou da cidade. Ou seja, ele começa a colocar a vida em ordem. Em ordem. Tudo isso é através da oração que ele fez. Deus ouviu a oração dele, e nele manifestou-se a vontade de fazer a coisa certa. O que ele tinha feito de errado, ele começou a fazer certo. E Deus ouviu a oração dele. Eu gosto muito desse texto aqui, porque ele começa mal e termina bem. Quando você olha para Salomão começa bem e termina mal. É um contraste. Salomão começa bem no Deus aparece para ele. Ele começa bem no seu começo de vida. Salomão começa bem e termina mal. Saul começa bem e termina mal. Davi começa bem, se atrapalha no meio com adultério e a morte de Urias, e se acerta depois. Esse camarada aqui, ele começa mal, com 12 anos de idade, começa a fazer as palhaçadas ainda novo. Depois acerta e Deus volta a se parar com ele novamente e começa ele a abençoar novamente. Porque se Deus fosse olhar aqui, Deus eliminava ele. Mas quando ele se arrepende, ele volta-se para o Senhor, Deus usa em misericórdia. Isso é um exemplo que nós cristãos no dia de hoje
ainda que fizemos tudo de errado, mas se realmente nós se arrependemos, mesmo e paramos, a misericórdia de Deus vai ao nosso encalce. Aleluia. Aqui diz assim, ó, versículo 16, meus irmãos. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor e mandou olha que lindo aqui, o versículo 16, a partir do versículo 16. E mandou a Judá, quer dizer, a tribo de Judá, que servisse ao Senhor Deus de seus pais. Ou seja, quando ele estava desviado do Senhor, encapetado nos couros, com capetão nos couros, com grama nos couros, ele tirou o povo de adorar o Senhor. Ele tirou o povo de adorar o Senhor e o povo de Jerusalém. Ele proibiu, mas levou o povo a adorar os ídolos. Mas quando ele reconhece, ele cai em si, que cometeu o pecado, pecou contra Deus, pisou no mar, fez tudo errado. Ele falou, peraí, eu estava fazendo tudo errado, rapaz. Não, está errado isso aí. Meu pai, o rei Ezequias, você deu um exemplo. O rei Ezequias foi uma bênção. Não, eu não posso continuar. Não. Ele faz oração, Deus escuta a sua oração, Deus atenta para ele. E aqui o que acontece? Ele oferece sacrifício de louvor, que antes não tinha feito. Deus escuta ele. Aí, quando a tribo de Judá se apresenta, diz, olha, a tribo de Judá, eu quero que vocês sirvam a Deus. Quando ele dá essa ordem aqui no versículo 16, parte última do versículo, ele ordena a tribo de Judá que sirva ao Senhor. Agora, se não servisse, o que aconteceria com a tribo de Judá? Ele matava. Porque era a ordem imperial, a lei marcial. É igual a lei que teve aqui, aquele decreto que não podia abrir igrejas, vocês lembram da pandemia? Que não podia fazer culto, abrir igrejas. E algumas igrejas abriam até escondidamente. Então, lei marcial, decreto. Aqui ele deu um decreto, a partir de agora todos adorem ao Senhor. A tribo de Judá. Como diz aqui. Versículo 17. Mais ainda, o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Aqui o povo, eles se voltam para Deus, meus irmãos. O povo se volta para Deus, Por causa de quem? Por causa dele. Por causa dele, não é? Por causa dele. É igualmente uma igreja, um pastor, um dirigente, que não incentiva o povo a orar, que não incentiva o povo a congregar, que não incentiva o povo a conhecer a palavra, que não motiva os irmãos a ler a palavra, que não incentiva, porque parte do altar, parte daqui, tudo isso. Parte daqui, meus irmãos. A motivação, irmãos, temos que conhecer a palavra, temos que congregar, temos que buscar. Então, parte daqui. Então, ele foi um bom exemplo no final. Ele deu um bom exemplo no final. Mas ainda, o resto foi do sucesso. Olha só o sucesso. O sucesso. O resto foi do sucesso de Manassés e a sua oração. E a sua oração ao seu Deus. E as palavras dos videntes que ele falaram no nome do Senhor, seu Deus, eis que estão no sucesso dos reis de Israel. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, suas transgressões, os lugares onde edificou altos, e os bosques de mais cultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está escrito no livro dos videntes. Ou seja, ele acertou no final. Mas por que ele acertou no final? Por que isso? Por que, irmãos, que ele acertou no final? Porque ele reconheceu. É igual a pessoa que está dormindo, alguém chega um choque. O que eu estava fazendo? O que eu fiz? O que eu fiz tudo isso? Não. Vou pôr minha vida a partir de hoje. Vou melhorar minhas ações. Vou ser melhor. Vou melhorar mais. E o que eu fiz foi errado. Não quero mais saber disso. Essa é porcaria, isso é lixo, isso é imundícia, isso aí, eu estou fora disso aí. Assim ajoelhou quando ele orou e reconheceu que Deus era Deus e Deus reinava. Mas, ele, para reconhecer, ele teve que pegar uma prensa. Ele tem que ter pegado um choque. Qual foi o choque, Graciele? O choque que Deus mandou os seus inimigos ir lá e prender ele, sapecaiar nele. Será que é preciso Deus dar a prensa em muitos cristãos? Não precisa, não tem que orar para Deus, orar misericórdia. Porque, meu Deus do céu, nós temos que lembrar de
Deus, irmãos, na prova, quando está faltando do arroz ao feijão e o açúcar e o sal, e quando tiveram na picanha que está difícil chegar. Está entendendo como é que é a coisa? Nós temos que lembrar de Deus na dificuldade e na história da picanha, meus irmãos. Entendeu como é que é a coisa? Por que, meu irmão? Porque se nós lembrarmos de Deus, somente quando tiver a vaca magra, não. Temos que lembrar de Deus quando a vaca estiver magrinha e quando a vaca estiver bem abastecida, bem vitaminada. Então, em nome do Senhor, meus irmãos, eu quero recordar aos irmãos aqui que toda a bênção do rei Ezequias foi a bênção do rei Ezequias, ou melhor, do rei Manassés aqui, é que ele se lembrou de Deus. Então, em qualquer circunstância, irmão, você está na bênção ou não na bênção, na prova ou na bonança, não se esqueçamos do Senhor, porque Ele é que tem nos ajudado. Amém, meus irmãos? E o sucesso de Manassés foi que ele lembrou-se do Senhor e se arrependeu de Senhor do Reinas. E Deus foi misericórdia com ele, e abriu um parênteses, ele e o rei Uzias foram um dos reis que mais reinaram em todo Israel. Ambos reinaram 55 anos, o povo tiveram que tolerar. Só que, quando ele se arrepende, o reino fica melhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu não trouxe nenhuma oferta. Quem trouxe e quiser ofertar, esteja à disposição. Ficamos de pé? Vamos para casa, agradecer a Deus por esse culto de hoje. O irmão que ia pregar não foi possível, mas com pouca gente, ou com muita, estamos aqui para adorar o Senhor, para lhe agradecer, render graça a Ele, e eu louvo a Deus pela vida das irmãs, tem lutado de forma guerreira pela obra do Senhor. Amanhã, nessa quarta-feira, eu estou no Romano amanhã, na dia do Romano amanhã, quarta. Eu não paro, estou lá amanhã se Deus quiser, já estou trabalhando de lá mesmo, já vou para a igreja e vou pôr fogo na serra amanhã lá com os irmãos lá em nome de Jesus. Não posso parar, não posso parar. Às vezes fico cansado. Hoje a Vânia me beliscou para vir para a igreja, acredito que eu cansado, hoje eu cansei mesmo, que cheguei a roncar, até ronquei, podia estar ronco agora tardezinha, dormindo com ronco, né? Mas agora vamos para a obra, E amanhã estarei, se Deus quer, novamente. Quinta também, não quero parar essa semana vai ser a semana de adoração na minha vida. Vamos ao Senhor, pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia e a força divina. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite na tua presença, e peço, meu Deus, a misericórdia sobre a tua igreja. Meu Deus, que tu reinas em nossas vidas. Senhor, prospera a vida das tuas servas, prospera a vida dos teus servos, Senhor amado. Meu Deus, guarda e cobre o sangue de cada um dos teus servos que tem vindo nessa humilde congregação, Senhor. Nessa humilde congregação, Senhor. Meu Deus, abençoa e dá vitória. Fortalece no nome de Jesus Cristo, Senhor. Guarda e cobre com o teu sangue, Senhor. Ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo, a cada irmã que era na tua casa, cada servo, Senhor, que vem na tua casa. Abençoa os trabalhos, terça, quinta, sábado e domingo. E a campanha de sábado, meu Pai, abençoa, meu Pai. Usa o teu servo pregador neste sábado, no nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Guarda a nossa família nas tuas mãos. Seja a nossa família, Senhor, bênção nas tuas mãos. E que todo desânimo da fé, todo desânimo e tristeza espiritual, eu repreendo nessa noite, no nome de Jesus. Eu repreendo todo desânimo espiritual de cada membro da sinagoga dos apóstolos que torce que é a igreja. Seja repetido nessa noite todo desânimo espiritual. Vai embora, sai no nome de Jesus, Pai. Coloca desejo no coração dos teus servos a ler a tua palavra, a buscar a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Fortalece a Dio e a todos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo